Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayaná e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Dois Beijos para Mad, uma história real de amor e perda, do Madeline L'Englyn, e foi lançado nesse mês de março pela editora Rocco. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não foi inscrito no canal, vamos lá, se inscreva, acione o sininho e marque todas as notificações. Assim você sempre será avisado quando eu postar um novo vídeo. Aí você sempre foi avisado, pode vir aqui no canal, assistir ao vídeo, deixar o seu like, o seu comentário para a gente interagir. E se você quiser comprar esse livro em e-book ou edição física e usar o link do canal, estará ajudando muito no crescimento. E eu agradeço muito quem está comprando através do link. Esse livro foi publicado em 2011 nos Estados Unidos e depois de ler esse livro, essa história tão maravilhosa e emocionante, eu me perguntei por que demorou tanto. E talvez seja porque esse livro, a obra, vai virar filme. De toda forma, eu me apaixonei muito por esse livro, eu me emocionei demais. Eu não sou uma pessoa que costuma ler livros de não ficção e também não sou uma pessoa que costuma chorar lendo livros. Mas quando aconteceu aquilo que eu já sabia que ia acontecer devido à sinopse, nossa, eu chorei muito. Trata-se de um livro de memórias, principalmente do primeiro ano que ele tem essa perda. Mas antes disso, do primeiro ano, dessa tragédia acontecer, nós começamos o livro com ele conhecendo a sua esposa há 12 anos atrás, né? Então, também fala muito sobre o relacionamento dos dois até que acontece o que aconteceu, porque a esposa dele faleceu depois de 27 horas que a sua filha nasceu. Matt conhece a mulher que seria a sua esposa, o grande amor da sua vida, quando ambos tinham 18 anos em um posto de gasolina e na cidade onde eles nasceram e cresceram, mas que antes disso eles nunca se cruzaram porque eles andavam com turmas diferentes. E 3 dias depois do primeiro encontro deles, eles já estavam falando "eu te amo". O problema é que eles estavam terminando o ensino médio, E eles pretendiam fazer faculdade, cada um em um estado diferente. Só que isso não os separou, os uniu ainda mais. Eles começaram um relacionamento à distância. E isso uniu eles porque eles se tornaram mais amigos de certo ponto, porque eles sempre se mantinham em contato, e isso era uma coisa que eles tinham que lutar mais, para ficarem juntos, porque um casal que está ali sempre junto, tipo, você tá lá, mas você não tem que se esforçar, mas estando em outro estado, completamente diferente, muito distante, você tem que lutar para continuar com aquela pessoa. Depois da faculdade, a Liz, que era a esposa do Matt, ela começou a trabalhar em Los Angeles e continuou morando lá em Los Angeles, só que o Matt, ele queria fazer um mestrado, então ele continuou em Chicago e eles se mantiveram um relacionamento à distância, e isso levou já 6 anos da vida deles, que eles estavam namorando juntos, só que em relacionamento à distância, até que depois desse mestrado o Matt resolve se mudar para o apartamento da Liz. Eles se casaram em agosto de 2005 e depois da Liz passar por uma gravidez muito difícil, porque ela não conseguia ganhar peso e a criança parecia que não estava crescendo muito bem, e ela foi obrigada a fazer repouso absoluto nas últimas semanas. Só que mesmo assim, a Liz deu à luz a Madeleine 7 semanas antes do previsto. O bebê nasceu com apenas 1,4 kg. Liz só conseguiu vê-lo uma vez na sala de operação logo depois do parto, porque a Madeleine precisou ficar na incubadora, e a Liz, apesar de estar bem e querer segurar a sua bebê, os médicos disseram que ela só poderia andar até a UTI depois de 24 horas do parto. Antes de finalmente ela poder ir até a sua filha, as enfermeiras a orientaram a dar algumas voltas pelo quarto com a ajuda do Matt, porque ela estava há muito tempo sem levantar, sem se mexer da cama por causa do repouso absoluto. E ela consegue dar algumas voltas junto com o Matt, só que quando eles deram acho que 2 voltas, quando ela vai sentar na cadeira de rodas,
ela diz que tá tonta pro Matt e simplesmente depois ela desmaia. Liz tinha sofrido uma embolia pulmonar e ela morreu instantaneamente. Os médicos não puderam fazer nada para ajudar. A mulher que queria tanto a sua bebê, que fez repouso absoluto, que estava internada há 2 semanas, não conseguiu ver a sua bebê de perto, não conseguiu segurá-la. E, gente, essa parte é muito, muito difícil de aguentar. Foi nessa parte que eu não consegui parar de chorar, porque é muito, muito difícil mesmo. Isso acontece um pouco mais de 30% do livro. Como eu li no Kindle, eu não me basei muito no número de páginas, e sim no número de posições, né? Mas eu creio que seja na página 80, 70, porque o livro físico tem 240 páginas, não é um livro grande. Mas enfim, depois disso nós vamos ter relatos sobre como foi tudo e ele encarou essa perda até a Madeleine fazer 1 ano. Então agora vamos ter os relatos de como o Matt se agarrou a Mad para continuar vivendo, né? Apesar de eles estarem casados só há 2 anos, eles estavam juntos há 12 anos. E agora um homem de 30 anos vai ter que ser pai e mãe, e também ele vai ter que se tornar um adulto de verdade, porque a Liz, a pessoa que tomava conta de tudo, ela simplesmente não está mais lá, que sempre estava ali, que para tudo ele ligava para ela, tudo ele perguntava para ela, e ela não está mais lá. Além de esposa do Matt, a Liz era sua melhor amiga e, gente, é muito, muito complicado esses relacionamentos desde a adolescência, desde a infância. Eu acho que é muito além de amor, de paixão, é mais aquele companheirismo, aquela amizade, é uma situação muito, muito complicada. E também nós temos que levar em conta a parte financeira. O salário da Liz era mais do que a metade da renda que eles ganhavam, e ia fazer muita falta, e ainda mais teve um problema e talvez eles tivessem que perder a casa que eles compraram há pouco tempo quando se casaram, tipo a casa perfeita que a Liz queria tanto para criar seus filhos. Matt tinha um blog onde ele usou para manter a família atualizada sobre a gravidez da Liz, já que eles moravam em outro estado, seus familiares continuavam na sua cidade natal e muitos amigos de infância. E eles foram um casal que eles viajaram muito, eles viajaram muito a trabalho, então a passeio, e eles têm muitos amigos em outros países, então o blog serviu para isso. Depois que a Liz morreu, o Matt voltou a publicar no blog, primeiro como um desabafo da sua situação, onde ele tinha que lidar com a morte da sua esposa, e também sobre as dúvidas de criar um bebê recém-nascido e prematuro, né? O blog se tornou muito importante, primeiro porque mães experientes davam dicas para o Matt sobre dúvidas que ele tinha, como cuidar da sua bebê. Ele fazia um post e logo depois várias pessoas o respondiam. Pessoas começaram a querer ajudá-lo, enviando coisas para a Mad e alimentos para os dois, né? E ajudando ele de uma forma muito linda. Quando ele chegava em casa, ele encontrava caixas e caixas e ele não conseguia dar conta de tanta coisa. Até que houve uma corrida que seria em homenagem a Liz. Uma mulher que acompanhava o blog pediu para que cada pessoa doasse $7, já que esse era o número preferido da Liz. Só que $7 se tornam mais do que $4.000. Então o Matt não quer aceitar esse dinheiro porque parece, para ele pelo menos, que ele estaria ganhando em cima da morte da sua esposa, né? Então ele decide doar esse dinheiro para pessoas que estão na mesma situação que ele. Um deles é um viúvo que perdeu também a esposa no parto e também tem um bebê para cuidar, né? E a outra era uma moça que era recepcionista da médica que acompanhou a gravidez da Liz. O seu marido faleceu e deixou ela grávida, então ele ajudou ela. E foi assim que o Matt percebeu que ele queria ajudar pessoas que estão passando
pelo mesmo que ele passou. Porque apesar de tudo, apesar, né, de ele ter perdido a esposa dessa maneira, ele teve familiares e amigos que ajudaram ele. Ele teve a Madeleine para ter quem ele se apoiar, né? E tem pessoas que não tem ninguém para ajudar. E além de ter sua família e amigos, e pessoas estranhas ajudaram ele sem querer nada em troca. Foi então assim que nasceu a Fundação Liz Loguelin, que ajuda viúvos e viúvas no momento mais difícil das suas vidas, mas também ajuda outras pessoas que estiverem passando por dificuldades. Esse é um livro muito incrível que me marcou muito, porque é muito triste, porque de certa forma o Matt é muito honesto. Você vê que ele não é uma pessoa perfeita e ele não tenta esconder os seus defeitos. Ele simplesmente, como se fosse um diário mesmo, ele tá falando tudo. Quem perdeu uma pessoa muito importante, né, assim, não vou falar um grande amor da sua vida, mas um parente, um amigo, alguém assim muito próximo, sabe que a gente tem aquele medo de não estar mais lembrando do som da voz daquela pessoa, mas também não consegue escutar a voz da secretária eletrônica, porque se você escuta aquela voz e sabe que ela não está mais ali, a morte se tornaria real. Mas não é como se a morte ainda não fosse real. É só que você sabe, mas o seu coração, eu acho, de alguma forma, a gente tem uma fagulha de esperança, é uma coisa bem estranha. E por muitos momentos você também tem aquele medo de que, nossa, você não se lembra mais o que vocês estavam fazendo naquele mesmo dia, mas no ano passado, quando aquela pessoa ainda estava com você, mas você já não consegue se lembrar daquilo e parece que você está deixando aquela pessoa ir embora. E finalmente você se obriga a seguir em frente, porque na verdade a vida continua, você não faleceu junto com aquela pessoa e você tem que seguir em frente, infelizmente. Porque uma parte de você ficou ali, ficou com aquela pessoa e de fato uma parte de você se foi também. É muito complicado. Eu acho que só quem perdeu uma pessoa muito, muito, muito importante fica tão impactada com esse livro. Eu perdi uma pessoa importante, mas talvez seja por isso que eu chorei tanto, que me emocionou tanto, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque para mim foi muito delicado e falar disso ainda é complicado. Mas sobre o Matt, não tá no livro, mas eu pesquisei na internet e ele voltou a se casar em 2018. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me apaixonei muito por esse livro, apesar de eu ter ficado meio para baixo por causa dele, porque me impactou demais ele. Mas eu fiquei muito encantada, muito emocionada. E, gente, tem umas partes que é muito, muito triste, mas também é muito, muito linda. O título do livro é 2 Beijos para Mad. Significa que é porque desde que a Madeleine nasceu, o Matt sempre dava 2 beijos nela, um por ele e outro pela Liz. Mas só é falado nisso no final. Durante o livro ele sempre falava que era um beijo pelo aquilo que era e um beijo pelo que deveria ter sido. E tipo, gente, é muito emocionante, muito lindo. Eu recomendo demais esse livro. 5 estrelas completamente. Um daqueles livros que, nossa, se tiver uma promoção do livro físico, com certeza eu vou querer ter ele na minha estante, e eu espero que o filme realmente saia. Eu vou ficar assim torcendo para que dê tudo certo e nós tenhamos um filme lindo. Vai ser super emocionante, apesar de que eu acho que vai ser triste. E agora está aparecendo o meu gato aqui, olha onde ele veio subir, olha só. Mas ele não deve olhar pra câmera, acho que dá pra aparecer, acho que ele tava aparecendo aqui. Enfim, é lindo, eu vou deixar vocês vendo, vou sair aqui um pouquinho pra vocês melhor. Look! Olha só o look, gente! Então eu vou ficando por aqui.